Bom dia. Pois é, um assunto que os jornais parece que não quiseram, jornais, rádio, televisão, parece que não quiseram assim dar a devida importância. Uma deputada federal aparece toda moída, né? Com fraturas no rosto, até na coluna cervical, joelhos, né? Foi um horror, né? E conta que quando acordou ela tinha sido agredida. Não sei se foi um pesadelo que se tornou real, né? Que ela estava dormindo, ela foi dormir assistindo um filme e quando acordou estava numa poça de sangue no chão, né? Num apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Com o marido, ou estava no Piauí, ou estava foram duas versões, assim, que a gente não entendeu bem, ou estava no quarto ao lado. Mas só foi ao hospital depois e deu um nome falso. E não procurou a polícia, nem fez boletim de ocorrência, nem IML, nem Delegacia da Mulher. Tá estranho isso, né? Tá muito estranho. Ela tem que dizer o que aconteceu, né? E não é um caso para a Polícia Legislativa, como ela encaminhou, né? Isso é caso para a Polícia Federal. Ela é uma autoridade federal, ela tem um mandato federal, ela representa milhares de eleitores, né? É crime político isso, é o que é, mas tem que esclarecer. É alguém detentor de mandato, isso é muito, muito grave, né? Parece que, para mim, se eu fosse editor de algum jornal, seria a manchete do jornal no dia em que se descobriu. Parece que foi a SBT que descobriu que ela esteve no hospital. E aí veio à tona, ela teve que contar a história, né? É estranho, estranho. Mas, enfim, vamos em frente que o tempo é o senhor da razão, né? O tempo vai passando e vai se descobrindo a verdade. Alguma coisa ela está tentando ocultar, né? Sem dúvida. Bom, a questão que está se discutindo agora, inclusive se prepara aí no próximo dia 1º, uma grande manifestação, é pela transparência da apuração, né? E a garantia do voto. É a coisa tão óbvia. Eu fico me perguntando que intenção tem as pessoas que não querem que a gente tenha segurança no nosso voto e na apuração. Eu sei que o PDT, o PCdoB, o MDB, né, esses partidos já apoiaram 3 leis, o Congresso inteiro, mais de 70% do Congresso aprovaram, né, 3 leis que entraram em vigor, mas foram derrubadas pela Justiça. Por que a Justiça não quer? É tudo tão estranho, é a coisa tão óbvia, né? É tão estranho quanto alguém dizer assim, olha, se você ficar doente não pode ser tratado logo. Ou se você quiser se defender, você não pode se defender. Tem campanhas fazendo isso também, né? Que negam direitos fundamentais. Eu não estou entendendo, né? Mas, enfim, é um assunto que o povo vai demonstrar o seu apoio nas ruas, agora no próximo fim de semana, e depois vai se discutir isso lá no Congresso Nacional. É um assunto que já foi decidido várias vezes. Já houve eleição de 2002, e em 150 municípios, a eleição municipal, teve voto impresso de comprovante. Em 150 municípios. Depois a Justiça derrubou. Foi o primeiro projeto, primeira lei, de autoria de Roberto Requião, do Paraná. Depois veio de autoria do Flávio Dino, que hoje é governador do Maranhão, e de Brizola Neto, porque foi uma luta do avô dele, de Leonel Brizola, pelo voto comprovante. O Leonel Brizola não confiava nas urnas eletrônicas, né? Aliás, tudo que é questão digital não tem 100% de segurança. Então, só o que está se pedindo é a segurança. Bom, e uma outra questão que eu queria registrar é a estranheza que me causou quando o nosso ministro de Relações Exteriores foi surpreendido em Lisboa por uma pergunta sobre os festejos dos 200 anos de independência do Brasil, porque Portugal já tomou a iniciativa, já se adiantou nomeando um embaixador especial para acompanhar os festejos em nome da matriz, né? E há um decreto já do presidente da República criando uma comissão dos festejos, só que até agora parece que, não sei se foi por causa da pandemia que paralisou isso, mas 7 de setembro de 2022 está aí,
né? Comemorando 200 anos que Pedro I separou o Brasil de Portugal. Passamos a ser uma nação independente, né? Os Estados Unidos fizeram uma grande comemoração no bicentenário. Nós, brasileiros, eu cobri pelo Jornal do Brasil o Sesc Centenário da Independência. Os restos de Pedro I vieram de Portugal, percorreram todas as capitais brasileiras. Foi uma comemoração imensa, né? 1972, que foi preparada com um prazo suficiente para fazer uma grande festa. Eu acho que nós merecemos. De Brasília, Alexandre Garcia.